dia, aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. Hoje estaremos vendo o capítulo de número 9 do livro de Juízes, dentro do nosso projeto 1189, 1189. São os números de capítulos que tem a Bíblia. Nós estamos no livro de Juízes, no capítulo 9, são 57 versículos. Apanhe sua Bíblia para fazer uma leitura prévia. Nós veremos aqui a história do filho de Gideão com uma concubina, a história de Abimeleque. Terminaremos nesse capítulo 9 a história de Gideão. Como já dissemos algumas vezes, desde Gideão as lideranças passaram a oscilar entre lideranças positivas e fortes e lideranças negativas e fracas. No final deste livro de Juízes, ficará claro e evidente que os juízes não tinham condições de liderar nem de libertar Israel. Isso seria o gancho necessário para a instituição da monarquia em Israel. É por isso que outras necessidades e fracassos dos juízes apontavam para um outro tipo de liderança, a qual seria a monarquia, um rei para o povo e fiel à aliança, que pudesse conduzi-los e guiá-los diante de todos os desafios como se fosse uma nação unida e forte. Como já venho enfatizando, o erro deles não era o desejo da monarquia de um rei, mas o erro deles era querer ser como as outras nações. Eles tinham ao Senhor. Apanhe sua Bíblia, faça a leitura prévia desse capítulo para nos ver e também entre em nosso blog site jamaisdesista.com.br para você ter acesso à parte escrita dessa narrativa. Nós vimos sobre Gideão nos capítulos anteriores a pecaminosidade em Israel quando Gideão foi chamado, o seu chamado, nós já vimos também, para ser um libertador, aquela sua dificuldade em crer na promessa de Deus. Também vimos no capítulo 7, Gideão livrando Israel de Midian, cuja história se prolongou até o capítulo 8, verso 21. Depois entramos na conclusão, com a perversidade em Israel, quando Gideão faleceu. Por fim, agora estamos vendo a história do filho de Gideão com uma concubina, Abimeleque, que vai dos versos 8:33 até 9:57. Abimeleque, assim que seu pai morreu, resolveu agir e se tornar rei em Israel. Gideão tinha se negado a isso, mas tinha usufruído de algumas regalias reais, como já falamos. Embora não fosse oficialmente um rei, era de fato como um rei. E ele tinha gerado muitos filhos. Ele gerou 70. E entre eles esse chamado Abimeleque, de uma de suas concubinas. O menino parecia revoltado, esse Abimeleque. Por isso, uma vez que fica claro no texto bíblico a ênfase nesse fato. No entanto, ele não era passivo, mas vingativo e muito ambicioso. Tratou-se logo de se livrar de todos os seus irmãos e os matou a todos numa pedra. Que crueldade, né? Pensou? O poder subiu na cabeça desse menino e ele trama contra a morte, contra a vida dos seus irmãos e mata eles numa pedra. Ele somente agiu assim depois de ter convencido os cidadãos de Siquém e a casa de Milo a tê-lo como rei ao invés dos 70 filhos de seu pai. Ele conquista o poder e fora rei ainda por 3 anos. Seu reino tinha um nascedouro de sangue e violência que a terra logo vindicaria. Jotão, um dos filhos de Jerubaal, conseguiu fugir e conseguiu se esconder dessa matança real. Jotão então fala aos cidadãos de Siquém e a casa de Milo e lhes conta uma parábola sobre árvores que foram convidadas a reinar e cada uma se recusou, até que apareceu um espinheiro que aceitou. As árvores convidadas pelas outras árvores foram a oliveira, a figueira, a videira, todas árvores úteis, frutíferas, vistosas e formosas. O espinheiro aceitou e ofereceu abrigo às suas sombras. Que sombra tem um espinheiro?
Ele conclui apelando para a justiça, o bom senso e para Deus, que eles estavam sendo injustos e desleais, ao assim deixarem Abimeleque reinar sobre eles, e os acusou de assassinato e desprezo a Gideão e a sua prole, que muito tinha feito por eles. Enfim, lança-lhes uma maldição, a fim de que a destruição, começando por Abimeleque, destrua Siquém, a casa de Milo, e depois a casa de Milo e Siquém, e destruam Abimeleque. 3 anos durou o seu reinado, até que Deus enviou um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses se houveram aleivosamente contra Abimeleque. As palavras proféticas de Jotão começaram a se cumprir, e logo a destruição seria terrível entre ambas as partes. Os de Siquém começam a armar emboscadas e trazem grandes transtornos a Abimeleque. Também se levanta Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos. Gaal era um descendente de Amor, pai de Siquém, verso 28, que também buscou o direito de reinar com base em seus antepassados. E todos eles se ajuntam aos de Siquém e se preparam para uma grande rebelião, com Gaal no comando, querendo claramente com isso usurpar o trono já ilegítimo de Abimeleque. Zebul ouve as palavras atrevidas de Gaal e a sua afronta contra ele, e passa as informações do tumulto a Abimeleque, e a confusão está armada, e a destruição vai começar. Abimeleque junta 4 tropas com ele, provavelmente da mesma estirpe que montaram as primeiras, pagando os desocupados, mercenários e outros homens violentos, para lhes servirem, e sai contra Siquém e aniquila. E bem assim começa a aniquilar todos os seus inimigos, até que numa perseguição, já perto do final da sua conquista e triunfo, ele estava sendo vitorioso, estando próximo de uma torre forte, na entrada, quando estava prestes a pôr fogo na porta, uma mulher pega uma pedra de moinho e de lá de cima da torre arrebenta o crânio de Abimeleque. Seu ferimento foi muito grave e ele estava para morrer. E não quis morrer pelas mãos de uma mulher. Então pede para seu moço, que conduzia suas armas, que o matasse ali. Ele obedece e o transpassa com a sua espada, pondo assim um fim nessa triste e lamentável história de terror. E ele estava à beira da conquista, hein? Estava para ser vitorioso, ia pôr no fogo lá na porta, e aquela mulher joga aquela pedra e arrebenta a cabeça dele. Foi em cima de uma pedra que Abimeleque matou seus irmãos. E foi justamente aonde? Foi justamente uma pedra que quebrou o seu crânio. Você faz, você paga, né? Tanto ele, Abimeleque, como Saul são benjamitas, e eles tentavam governar todo Israel. Ambos foram atormentados por espíritos malignos quando começaram a perder seus respectivos reinos. Até o golpe final da morte de ambos foi semelhante, feito por seu escudeiro. Isso já criava no povo, uma aversão natural a Benjamim, como líder de Israel. Interessante e bela a história de Gideão, mas ela está muito manchada pela violência, pela ignorância, pelo pecado, pela natureza maligna que estava presente dos inimigos e até na vida dos heróis. Muito sangue jorrado, muita coisa ruim. Fiquei assustado em conhecer esses fatos e saber que, como somos podres por conta de nossa depravação total. A partir dos próximos juízes, como já dito anteriormente, ocorrerá oscilações entre bons e péssimos juízes, justamente dando assim a base para o estabelecimento da monarquia em Israel. Fique conosco. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 10 em sequência. Assim nós vamos até chegar em Apocalipse. Todos os dias, produzindo um vídeo da Palavra de Deus, com conteúdo bíblico. É Bíblia pura, meu querido. Agradeço a sua atenção, curte aí nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, acesse nosso blog site jamaisdesista.com.br e também veja nossa loja ossemeadores.com.br. Como dissemos sempre,
Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus, um bom dia. Nós falamos isso porque nós acreditamos que Jesus está voltando e está perto. Prepara-te, igreja.